Olá, pessoal! Tivemos mais um probleminha técnico. O Instagram interrompeu o meu vídeo porque não havia. Porque eu estava reproduzindo música. Como eu já vi outros Instagramers reproduzindo música em suas lives, eu achei que era possível reproduzir música, mas eu fui cortada aí pelo Instagram. O Instagram interrompeu o meu vídeo porque eu estava com uma música. Eu não sabia que isso não era possível. Eu não sei se algum seguidor aí me denunciou a minha live, que teria um conteúdo impróprio, ou o que aconteceu aí que o Instagram acabou interrompendo a minha live. Então eu vou pedir para vocês apertar no coraçãozinho para impulsionar minha live, compartilhar com os amigos, tá? Infelizmente não vou poder colocar a música que eu tinha colocado, uma música da Dua Lipa aí, relembrando, né, o Big Brother, que vocês sabem que eu acompanho, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe. Mas não tem problema, né? Não tem problema que eu não vou poder colocar a música, tá tudo certo. Sejam bem-vindos, vamos entrando aí, eu vi que entrou o Juliano, a Nilza, a Clau. Oi, Clau! Hoje eu vou falar um pouco sobre concursos públicos, especificamente sobre o estudo para a prova objetiva de concursos. Também quero trazer aí para vocês um pouco sobre a consultoria, depois mais para o final da live eu vou falar para vocês sobre a consultoria de estudos que eu lancei. Eu estou no momento organizando ela, colocando na Hotmart para facilitar a compra e também para que vocês possam fazer aí a compra pelo cartão de crédito, né, para facilitar o parcelamento e coisas do gênero. E assim, então, que estiver tudo pronto, eu vou colocar o link. Quem não vai fazer a compra pela Hotmart, que queira fazer a compra direto comigo, por meio de pagamento por via transferência ou Pix, pode me mandar um direct e a gente já pode aí agendar a consultoria. Mas lembrando que ela vai ser disponibilizada para pagamento por meio de cartão de crédito. Eu estou providenciando isso para vocês. Então, eu já vou começar, acho que eu já tenho um número aí legal de pessoas, tá? Já vou começar aí falando um oi pra Sara, minha amiga, que fez a live da Reurb. Tá muito legal a live da Sara, gente, assistam, tá salva no meu IGTV. E eu vou começar então a tratar do tema que é sobre o estudo, sobre desmistificar a prova objetiva dos concursos públicos. Eu quero lembrar para vocês que eu não vou entrar aí na questão, como eu estava dizendo na outra live que foi interrompida, eu não vou trazer a questão sobre a escolha do concurso público, sobre vocês refletirem aí qual área escolher, né? Sobre a questão da promiscuidade concursal, que eu sempre posto lá no meu feed. Eu já vou partir então do pressuposto que você que está aqui me ouvindo já escolheu uma área para prestar concurso público, já sabe o que você quer e está aí com dificuldades na prova objetiva, está com dificuldades nos seus estudos para a prova objetiva. E eu vou dar aqui algumas dicas de estudos e também vou responder aí algumas dúvidas que vieram na minha caixinha. Certo, pessoal? Bom, vão mandando suas dúvidas aqui também, se vocês tiverem alguma aqui nos comentários. Eu quero começar, então, falando sobre os estudos. Muita gente fala que o estudo para a prova objetiva, ele é composto de lei seca. É o que eu mais ouço aí no meio do Instagram, no YouTube. Temos que ler lei seca, vamos ler lei seca. Prova objetiva é lei seca. Mas eu vou perguntar para vocês, será que a prova objetiva, ela consiste friamente na leitura da lei seca? Será que se a gente sair aí lendo os códigos e as leis, nós vamos obter um bom desempenho na prova objetiva? Será que o nosso estudo vai ter um rendimento adequado, um rendimento considerável com a leitura da lei seca? E eu penso particularmente que isso não acontece. Por quê? Porque para que a gente possa memorizar o que está na lei seca, é necessário que a gente compreenda o conteúdo do que está sendo dito. E eu falo isso para vocês porque quando eu estudei para o meu concurso de técnica administrativa da Defensoria Pública, nós sabemos aí que os concursos de técnico, eles são compostos
principalmente da letra fria da lei, né? De questões objetivas aí que levam em consideração a letra fria da lei. Mas eu só parti para uma memorização da lei da Constituição, que era constitucional e administrativo, que mais caía no meu concurso. Eu só parti para memorizar essa lei após ter lido 2 manuais, ter lido 2 livros de doutrina dessas leis. Óbvio que, paralelamente a essa leitura, a leitura da doutrina, eu procurava acompanhar aí o estudo por meio da lei, por meio da leitura da lei. Mas a letra fria, a memorização dessa lei, eu comecei a fazer após ter uma compreensão mais genérica do tema. Mas daí você deve estar se perguntando, Tanise, eu preciso ler uma doutrina para cada matéria? Tudo vai depender do seu perfil, de como você aprende melhor. Por quê? Porque a leitura, ou melhor, a aprendizagem da doutrina, na minha concepção, ela... 21 minutos eu vou botar a carregar meu celular, eu nem vi que não estava carregando. Ai, meu celular tá com a bateria meio viciada. Deixa eu botar. Vocês estão gostando do que eu tô falando? Comentem aqui, porque eu sou uma #matraca. Eu começo a falar e não paro de falar. Comentem aqui, interajam comigo se vocês estão gostando. Eu vi que tem bastante coraçãozinho aí. Então, a leitura da doutrina, ou melhor, a compreensão da matéria, ela acontece tanto pela leitura da doutrina, para quem tem um perfil aí mais de leitura, como também por videoaulas. Então, se você tem uma facilidade para aprender, para compreender por meio de videoaula, isso, para mim, por exemplo, isso variava conforme a matéria. Tinha matérias que eu tinha uma compreensão maior por meio da doutrina, por meio da leitura da doutrina. Oi, Daniel, boa noite. E tinha outras matérias que eu gostava de videoaula. Então, não existe uma regra que vai dizer você precisa ler doutrina, você precisa ver videoaula. O que importa é que você tenha uma compreensão, pelo menos um panorama geral aí da matéria que você vai estudar. Para, a partir disso, você ir para a leitura da lei. Eu não recomendo, pelo menos assim, eu já tentei fazer a leitura da letra fria da lei, mas o que acontece? Acaba sendo um estudo, em primeiro lugar, enfadonho, porque nós ficamos ali naquele sofrimento, né? Ler a letra fria da lei é um verdadeiro sofrimento, porque a gente não entende o que está falando. A redação da lei é por si só enfadonha, não é mesmo? E a gente fica ali naquela situação que não consegue absorver. A gente sente que não está absorvendo aquele conteúdo, mas a gente fica ali sofrendo porque falaram que precisa de uma leitura da letra fria da lei para passar em prova objetiva. Tanise, mas eu já vi nos teus stories você lendo a letra fria da lei, então você está aí mentindo para nós que não tem que ler a letra fria. Não é isso que eu tô falando, gente. Não é isso que eu tô falando, mas eu quero que vocês tenham muito cuidado na leitura da letra fria da lei. Se o estudo tá enfadonho, se o estudo da lei tá chato, por que você vai ficar lendo a lei? Simplesmente porque alguém falou que você precisa ler a letra fria da lei para a prova objetiva? Não, gente, parem o seu estudo ali. Quando você sente que não tá rendendo a leitura da letra fria, é o momento de você fazer outra atividade e daqui a pouco vir aí para fazer a leitura em um segundo momento, para fazer um estudo mais inteligente, para aproveitar melhor o tempo de estudo. E isso aqui, normalmente, como que eu costumo fazer? Quando eu vou começar a ter contato com uma determinada matéria, então, eu já contei para vocês, eu prefiro ter um panorama geral da matéria por meio da leitura de uma doutrina, de uma forma mais genérica, ou de um cursinho, de uma videoaula. Então, eu faço uma leitura da lei, que é uma leitura genérica da lei, para eu ter um panorama geral da lei também. Não é aquela leitura para eu memorizar o que está ali. É uma leitura simplesmente para eu me ambientar com o assunto, para eu ver ali quais os principais pontos que está ali,
me ambientar com os termos que são utilizados com relação àquele determinado assunto. É uma leitura, então, mais genérica da lei. Não é aquela leitura enfadonha, específica, detalhada, tentando memorizar. Eu desapego da memorização nessa primeira leitura. Eu tento entender alguma coisa com base no que eu vi lá na doutrina ou na videoaula e ter uma noção aí mais geral da lei. Gente, e vocês precisam ver a quantidade de pessoas que vêm me falar no meu direct. Tanise, eu estou lendo a lei, meu estudo não está rendendo. O que eu faço? E aí que eu faço a sugestão, normalmente, de um estudo mais ativo. Para que vocês não leiam, não façam a leitura aí da lei pura e simplesmente por fazer. E como que é feito esse estudo ativo? No meu caso, o estudo ativo da lei, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo já está cansado de saber disso. Esse estudo mais ativo da lei, ele é feito por meio de questões objetivas. Eu estudo a lei resolvendo questões. Então, eu fico aí lendo a lei, resolvendo questões. E cada questão que eu resolvo, eu vou lá no Que Concursos, resolvo uma questão. Certo ou errado, não importa. Se eu acerto a questão, se eu erro a questão, para mim, não faz muita diferença. Eu abstraio. Eu não tenho medo de fazer questões. Não tenho medo de vocês fazer questões. Questões, quando a gente faz questões em casa, a gente faz questões para errar. O objetivo é errar. Não é para tanto, mas assim, o objetivo é errar em casa, porque depois, na prova, vocês vão ver o quanto a memória de vocês vai estar treinada para essas questões. Então, façam questões, não tenham medo de errar questões, errem questões durante o estudo em casa. É o momento de errar. E o que eu faço? Se eu acerto a questão, se eu erro a questão, não importa. Eu pego aquela questão e eu fiz um arquivo de Word, tá? Isso acho que até tá no meu Drive. Eu fiz um arquivo de Word com cada lei. Olha aqui quem começou a chorar, deixa eu mostrar pra vocês. Não aguenta mais a matraca da mãe dela falando. Ela começou a incomodar aqui. Ó, ela tá chorando. Eu vou botar ela no chão. Só um momento. Eu vi que a prof. Roberta entrou. Oi, prof, seja bem-vinda. A Raíssa, o Ricardo, meu namorado, um beijo, amor. Ele reclama que eu não mando beijo pra ele. Então, como que eu faço esse estudo das questões objetivas? Eu abri um arquivo no Word para cada lei. Fiz um arquivo para o Código Civil, fiz um arquivo para o Código de Processo Civil, um arquivo para o Código Penal, Código de Processo Penal, para a Lei de Registros Públicos. Oi, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. O Luiz também. E cada vez que eu resolvo uma questão, eu vou lá nos comentários da questão. Aí eu vou nos comentários mais curtidos, lá no QC. Normalmente, o comentário mais curtido lá do Que Concursos, ele tem ele traz, né, os colegas, os concurseiros, trazem todos os artigos de lei que dizem respeito àquela questão específica. Então, nós vamos ter lá o comentário, no Que Concursos, questão, letra A. Está errado porque o artigo tal traz tal coisa. Eu vou lá naquele artigo, abro o meu arquivo do Word e anoto embaixo, no Word, tudo no computador, porque daí fica mais rápido, fica mais dinâmico para não perder aí muito tempo procurando no Vademecum. Tem gente que faz isso no Vademecum, eu não faço no Vademecum, eu faço no Word por várias razões. Primeiro, porque é mais rápido, é mais dinâmico. Segundo, porque eu consigo atualizar o meu arquivo do Word cada vez que a lei se altera. Eu não preciso ficar toda vez que a lei muda imprimindo folha, colando a folha lá no Vademecum. Enfim, eu não preciso fazer isso, porque eu atualizo o meu arquivo no Word, tá? Para essa finalidade, eu uso o Word, eu não uso o Vademecum impresso. E vou lá e anoto. Questão, prova tal, o ano tal, que caiu aquela questão,
E o número da questão, vocês devem estar se perguntando, Danise, isso demora um tempão, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês estão pensando, essa guria é louca, isso aí deve demorar a vida para fazer. Demora, gente, mas assim, o resultado que isso dá é incrível, tanto no aprendizado, quanto tanto no nosso aprendizado, quanto depois facilita a revisão. Olha que o Matheus falou, os colegas do QC são demais mesmo, aprendi vários macetes lá. Exatamente, Matheus, a gente aprende muita coisa ali no QC, e essa questão do comentário, né, muita gente fala assim, cuidado com o comentário lá na questão, porque pode ter um comentário errado. Quando o comentário ele é feito com base na lei, nós, durante o nosso estudo, a gente já vê se aquele comentário está certo ou está errado. Então, a gente não corre o risco lá de um colega ter feito um comentário errado, né? E a gente cair lá na pegadinha do colega. Então, isso que eu digo para vocês aqui. Procurem pegar o comentário mais curtido lá do QC e conferir aí, fazer um estudo ativo, aproveitar na hora de verificar a questão, já conferir ali se realmente aquilo se enquadra, né, no artigo da lei, porque daí nós não vamos correr o risco. Então, além da gente aprender, a gente ainda dá uma conferida naquele comentário, ver se realmente é daquela forma que foi colocada lá pelos colegas. Então, aí já soluciona duas questões. Então, assim, gente, para a prova objetiva, o que eu tenho para falar para vocês sobre o treino das questões é vocês cuidarem para não fazer a leitura da letra fria da lei simplesmente porque alguém falou que precisa ler a lei. Tentem fazer um estudo mais ativo, certo, pessoal? Outra coisa que me perguntaram é se eu faço questões só do cargo de cartório ou se eu pego aí questões de todos os ramos, de tudo, como que eu separo, como que eu filtro. Inclusive eu fiz um post sobre isso hoje lá no meu feed, eu vou repetir aqui, como que eu filtro as questões. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu filtrava de uma forma mais específica. Eu ia lá, filtrava a matéria, o assunto e, às vezes, a banca e o cargo, tá? Lá no início, quando eu estava estudando ali para procuradorias, que você sabe, né? Colocava lá procurador ou colocava a banca, ia depender do que eu ia estudar. Com o passar do tempo, eu fui aprimorando aí esses filtros, porque eu vi que muita coisa não fazia sentido. Por exemplo, assim, se eu estou estudando para um cargo de procurador e eu vou colocar lá no meu filtro procurador, vai aparecer questões de banca sem qualidade, de banca pequena, de banca aleatória. Então não tem por que eu colocar uma banca pelo cargo. E isso acontece não é só para a procuradoria, porque nós vamos pegar aí municípios do Brasil inteiro. Isso acontece para cartório também, gente. Na minha opinião, tá? Eu sei porque eu já filtrei pelo cargo no caso de cartório também. Você vai pegar uma questão de direito constitucional do cargo de cartório da IESES, ela é uma questão, ela é um nível de dificuldade, ela é uma complexidade. Você vai pegar uma questão da VUNESP, do mesmo cargo, ela é outra complexidade. Então, eu não gosto de realizar questões filtrando pelo cargo. Eu já abdiquei isso da minha vida. Não costumo fazer. Certo, pessoal? Não faço isso. Eventualmente, vou lá, filtrei. Eu vi que tem muita questão aí. Apareceu lá para mim numa determinada matéria 3.000 questões. Nesse caso eu vou filtrar. Por exemplo, constitucional, administrativo. Vou dar uma filtrada, vou fazer de tudo. Não, vou lá, vou colocar um filtro lá para filtrar pela banca, para filtrar pelo cargo, talvez também. Mas eu não vou ficar aí resolvendo muita questão. Então tem tudo isso que vocês têm que ver ali, depende de quanta questão aparece no que concurso com relação àquele filtro que vocês escolheram.
certo? Então, isso varia também. Aí eu vou meio que pela situação concreta. Normalmente, tá? Normalmente, eu tento fazer o filtro pela banca, tá? E também o filtro, então, pela banca e pela matéria. É os dois filtros que eu uso. Eu não uso filtro por assunto. Já usei filtro por assunto? Já. Acho produtivo filtrar pelo assunto além da matéria? Também acho. Quando? Quando que nós vamos filtrar pelo assunto e também pela matéria? Quando nós estamos começando o nosso estudo. Por quê? Porque daí nós vamos ter uma aprendizagem mais detalhada do que está acontecendo. Mas se você já está aí há mais tempo estudando, não tem por que você fazer esse filtro pelo assunto. Por quê? Porque daí você coloca só a matéria e ela vai trazer para você questões de todos os assuntos. E isso vai facilitar a tua revisão. Não sei se vocês estão me entendendo, eu espero que sim. Mas então, se você já está há mais tempo aí, e aqui entra muito o que eu sempre falo, de você fazer a sua trajetória. Por quê? Porque não adianta ditar uma regra aqui, vamos filtrar por tal jeito. Mas pode ser que a Aline, pode ser que a Paula possuem maior experiência em constitucional e administrativo. Então elas vão filtrar constitucional e administrativo de forma genérica, sem colocar o assunto. Mas talvez a Aline, lá em direito penal, ela vai ter mais dificuldade. Então, direito penal ela vai filtrar pelo assunto, tanto pela banca, tanto pela matéria como pelo assunto, porque ela vai querer afunilar um pouco mais. Pode ser que a Paula tenha uma dificuldade maior em direito do trabalho. Então, o que a Paula vai fazer? A Paula vai filtrar pelo assunto em direito do trabalho, mas em direito penal ela não vai usar esse filtro, ela vai usar o filtro genérico, porque ela está ali só revisando, ela já tem uma noção geral da matéria, então não tem por que ela fazer esse estudo específico, ela não tem por que ela fracionar esse estudo, porque se eu filtro de forma mais genérica, eu consigo aproveitar aquele momento para revisar, para ver o que minha memória vai lembrar, porque daí ele vai me trazer tudo daquela matéria. Então, eu costumo sopesar aí essas duas questões com relação a cada matéria. E é por isso que é importante você avaliar a sua trajetória, as suas dificuldades e ver o que é melhor para você. Certo? Mas então, recapitulando para quem está chegando agora, eu estava falando sobre eu já falei sobre a leitura da lei seca e agora eu entrei na questão da realização de questões objetivas. Eu estou falando como filtrar, usar os filtros de questões lá no QConcursos. E agora eu quero trazer uma dúvida que sempre aparece também e apareceu agora de novo, né, no feed que eu abri, que é sobre intercalo uma matéria por vez ou estudo tudo ao mesmo tempo. Gente, esse assunto, olha, essa dúvida é clássica. Todo mundo me pergunta se deve estudar uma matéria por vez, se deve estudar intercalado. O que eu vejo? Quando eu estou estudando uma matéria do zero, eu gosto de pegar aquela matéria e ficar só nela. No máximo, eu tento aí juntar, organizar, né, com uma matéria que eu esteja revisando. Então, se eu vou aprender algo novo, esse algo novo vai ser por meio de estudo só daquilo. Fico ali tentando entender, criando ali uma base jurídica para aquele estudo. Mas se eu já estou mais avançada, numa matéria mais avançada, eu vou tentar aí fazer o estudo concomitante para não me cansar vendo apenas uma única matéria. Então eu tento fazer aí esse meio termo. Um pouco eu tento estudar o que já foi estudado, o que eu estou aprendendo novo e paralelamente revisar com uma matéria aí que eu já esteja mais habituada. Gente, outra pergunta que também fazem para mim, e agora eu tô respondendo as caixinhas já,
Quantas horas eu durmo para poder acordar e render? Gente, essa pergunta aqui também é algo muito relativo, porque tudo depende da minha rotina. Muitas vezes eu costumo dormir cedo, quando eu acordo às 5 da manhã, e eu costumo adotar esse horário quando eu estou trabalhando, quando eu tenho muito trabalho, que daí eu já contei pra vocês, eu resolvo ali algumas horinhas de estudo, eu não perco o dia sem estudar. Mas quando eu não tenho tanta coisa, que eu não preciso cumprir horário de trabalho, por exemplo, agora que eu estou no home office, que eu estou trabalhando de casa, eu não faço isso. Às vezes eu durmo mais tarde, às vezes eu acordo mais tarde, eu estou conforme eu rendo. Por exemplo, ontem eu estava lendo um livro do mestrado e estava rendendo. O que eu fiz? Segui lendo aquele livro, né? Para não perder aí o ritmo da leitura, para não perder aí o entendimento. Então, isso também. Muitas pessoas falam, eu quero acordar cedo, eu quero, né? Mas é importante que vocês vejam se isso realmente vai favorecer o estudo de vocês, o aprendizado de vocês, porque pode ser que acordar cedo não seja o melhor para o teu aprendizado. Então, talvez estudar de noite seja mais favorável. Isso é muito relativo. Eu penso que quem trabalha, quem tem um trabalho assim cansativo, que é mentalmente exaustivo, é interessante mudar então esse estudo para amanhã, para que você garanta aí umas horinhas de estudo. E agora eu quero falar especificamente com quem estuda para cartório. Deixa eu ver quem... O Matheus tá aí. Matheus, fala aqui. Eu vi que tu tá aí, online. Dá um oi aí. Representa o povo do cartório. Gente, agora eu quero falar sobre um assunto. Olha só o que me mandaram na caixinha. Olha só o que me mandaram na caixinha. Tanise, como você estuda resoluções do CNJ para cartórios e concilia com as outras matérias? Gente, essa pergunta, olha, eu vou começar dizendo o seguinte para vocês. Quando eu comecei a estudar para cartório, vocês sabem que foi lá em 2019, o edital do Rio Grande do Sul já estava, inclusive, aberto. Eu tinha uma base nas matérias gerais e parti para o estudo do notarial registral. E quando eu conversava com as pessoas que já estavam há mais tempo, muitas falavam isso. Nossa, mas não vai dar tempo porque é muita resolução, é muita norma do CNJ, é muita norma enfim, provimento, resolução. Não, Tanise, é muito difícil. E o que eu pensei na minha cabeça? Eu pensei o seguinte: se eu não passar porque eu não estudei uma normativa, porque eu não estudei uma resolução, porque eu não estudei um provimento do CNJ, eu vou estar em paz comigo mesma. Tá tudo certo. Eu não passei porque eu não tinha como eu fazer essa leitura mesmo. Eu já tava, né? Eu comecei um pouco tarde. Mas se eu não passar porque eu errei questão que tá na 6015, porque eu errei questão que tá na Lei 89/35, aí sim, aí eu não vou me perdoar. Foi assim que eu resolvi esse problema na minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês: não se assustem com a quantidade de provimento e de resoluções. Coloquem na cabeça de vocês, aceitem que talvez vocês não passem porque vocês erraram uma questão, 2, 3, 4, se a prova for só de resolução e provimento, ok, você vai errar, você errou e tá tudo certo. Mas você não pode ir para a prova e errar, deixar de ser aprovado porque você errou uma questão das leis gerais. Então antes de você começar a surtar aí com provimento, com resolução, pense que você deve estar muito afiado nas normas gerais. E gradativamente você vai introduzir a leitura do provimento da resolução. Começando por onde? Começando pela leitura dos principais provimentos, das principais resoluções do CNJ e de forma concatenada com o estudo
geral. Por exemplo, eu estou estudando o uso capião, estudei o uso capião uma vez, vou revisar o uso capião. No momento que eu vou revisar o uso capião, introduz aí a resolução que trata sobre o uso capião, o provimento que trata sobre isso, que agora eu não lembro se é um provimento ou uma resolução, enfim, é alguma coisa 37, mas coloquem aqui para mim. Então, você vai lá juntamente com a revisão da uso capião, você vai introduzir aí num segundo momento, depois que tu já tem uma ideia mais genérica do que você estudou, a leitura desse provimento, dessa resolução. Vou revisar casamento, divórcio, união estável, inventário, vou introduzir lá na frente no meu estudo. O que eu não posso é simplesmente surtar com isso e deixar de ver temas relacionados às matérias mais genéricas, simplesmente porque me falaram que tem um emaranhado aí de provimento e de resolução. Eu estou falando que você não vai estudar o provimento e a resolução do CNJ? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que num primeiro momento, para você formar a base do seu estudo, você precisa focar. E para isso, pelo menos foi assim que eu me organizei, talvez você vai deixar um pouco mais de lado aí no primeiro momento, na primeira leitura do conteúdo, para poder introduzir isso lá na revisão. Até porque muita coisa que está no provimento, que está na resolução, repete o que está na lei. Então, nem tudo que está ali você vai aprender do zero, não é mesmo? Então, eu penso, no meu aprendizado, foi assim que eu resolvi, foi assim que eu fui introduzindo a leitura do provimento e da resolução do CNJ. E outra coisa que eu acho importante falar aqui também é que no concurso de cartório, além das leis gerais que eu falei, da Lei 6015, da Lei 8935, nós temos a normativa estadual, o Código de Normas ou a consolidação normativa, dependendo do estado. E o que acontece nesse diploma, né, na consolidação ou na normativa, nós temos a reprodução de muitos artigos, de muita coisa que está na resolução e na normativa do CNJ. Por isso que vocês não precisam ficar preocupados que vocês terão que ler a normativa, a resolução, a consolidação. Isso não é necessário. Por quê? Porque muita coisa vai estar repetida. Então, assim, o fato de ter um emaranhado, sim, a gente surtamos, porque é muita coisa. Mas nós precisamos aí ter uma leitura inteligente do nosso concurso, até como forma da gente conseguir segurar o nosso emocional, para a gente não surtar aí, que a gente vai precisar estudar tudo o tempo todo. Não é assim, como se cada coisa fosse uma coisa nova. E também sempre lembra aquilo que eu falei no início desse tópico, que é: aceite você não passar, ou melhor, acho que é aceita você não passar, enfim, tá. Aceita você não passar porque você errou algo muito específico. Mas eu acho que isso não acontece. Não acontece, sabe por quê? Porque concurso público é o básico, é o arroz com feijão, gente. É o arroz com feijão. Não fiquem pensando, achando cabelo lá em ovo, como dizem aqui no Rio Grande do Sul. Se você souber o básico é muita coisa. O básico é muita coisa. Então, parem de achar aí que vocês vão rodar, reprovar numa prova porque vocês não sabiam lá aquilo mínimo do mínimo. Não é assim que acontece. Nós reprovamos em concurso público, e eu sei porque eu tenho experiência, quando a gente erra coisa fácil, não é o difícil. Então, comecem aí pela leitura das principais leis, da normativa do teu estado, e aí, num terceiro momento, introduza a leitura dos provimentos e das resoluções do CNJ, começando pelos mais importantes, pelos assuntos mais importantes, que vai ser aí uso capião, inventário. Agora nós temos o provimento 100 também, que é super relevante, que trata aí das questões do e-notariado. Então comecem aí por esse
dessa forma. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui. Uma matéria por vez, só do cargo, letra fria. Gente, eu acho que era isso. Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Me mandem aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algum ponto da prova objetiva. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha consultoria, bem rapidamente, tá? Para quem tá chegando agora, oi Tassi, a gente falou aqui sobre a prova objetiva. E agora eu vou falar um pouco sobre... A gente falou sobre a leitura de lei, sobre a resolução de questões e também sobre a leitura das normativas do CNJ, das resoluções e dos provimentos do CNJ, como conciliar tudo isso. E agora eu quero contar para vocês, não tem problema, seja bem-vinda, sobre a consultoria que eu criei para conversar com quem está começando os estudos para concurso. E aqui eu já estou falando com quem que eu estou falando. Eu não estou falando com você que já sabe estudar, eu não estou falando com você que já está aí mais avançado, você que já está acostumado a estudar, essa consultoria não é para você, tá? Você me acompanha no Instagram, acompanha os meus posts e eu sei que ali tá show de bola. Inclusive, eu também aprendo muito com você aqui no meu Instagram. Mas eu quero que, se você tiver um amigo que esteja começando, um conhecido que esteja começando os estudos para concurso e que não sabe aí para onde correr, não é mesmo? Você pode indicar a minha consultoria. Por quê? Porque eu vou dar as principais dicas sobre como organizar o estudo, sobre como estudar, né? Como que a gente passa por esse processo, quais são as principais ciladas, né, por assim dizer, do concurseiro para que ele não cometa esses erros. Forneço para a pessoa um formulário onde eu faço perguntas de toda a vida, sobre todo o conhecimento da pessoa. Eu vou querer saber sobre a faculdade, aonde fez estágio, se trabalhou, se está trabalhando, se trabalha com matéria relacionada à área do concurso que deseja, se já fez OAB, tudo isso, se estudou para a OAB, qual matéria escolheu na segunda fase da OAB, tudo isso para que eu tenha um panorama mais geral e entenda quais são as matérias que aquela pessoa tem mais facilidade, quais as matérias ela tem maior dificuldade e organizar uma estratégia de estudo que seja aí mais adequada para que a pessoa não saia comprando tudo o que ela vê pela frente. E mais para frente eu pretendo talvez, eu não sei, estou pensando ainda, de fazer talvez um curso falando sobre isso, reunindo aqui várias informações que estão dispersas, né, e fazendo indicações, enfim, coisas nesse sentido. Inclusive, eu quero que vocês também compartilhem comigo suas impressões sobre a consultoria que eu lancei. Compartilhem comigo o que mais vocês gostariam de ver aqui no meu Instagram. A minha consultoria, por enquanto, ela está... para que você faça o agendamento, você precisa me mandar um direct, mas em breve ela vai estar aí na Hotmart para facilitar o pagamento de vocês, para que vocês possam fazer o pagamento de forma parcelada por meio do cartão de crédito. A gente sabe que o concurseiro muitas vezes não tem aí uma margem, né, de dinheiro, porque são muitos gastos, mas quem tiver interesse, tá? Eu produzo muito conteúdo gratuito no meu Instagram, então vocês podem seguir ali no meu Instagram também, me acompanhando, vocês vão ter muita coisa ali de graça, então não é que precisa comprar, eu não quero entrar nesse looping de compre, porque não é isso, eu quero que pessoas que realmente precisem desse auxílio, como eu venho percebendo aqui no meu Instagram, no meu direct, essa demanda, eu quero que você que realmente precisa desse auxílio me procure. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje era isso. Quero deixar um beijo, agradecer a vocês, quem ficou do início ao fim aqui na minha live. Deixa eu ver o Matheus aqui. Tem uma listinha com os provimentos e resoluções que uso para estudar. Caso alguém tenha interesse, é só mandar uma mensagem. Olha aí, Matheus, tu não tem post lá no teu Instagram falando isso também? É uma boa
é um bom conteúdo aí para produzir os principais provimentos e resoluções do CNJ para que o pessoal possa aí direcionar o estudo. É uma excelente dica. Se tu quiser me mandar também, eu posso compartilhar ali no meu. Certo, pessoal? Então era isso. Um beijo para todo mundo. Uma boa... Olha, botou não tenho. Olha, até é uma dica. Acho que eu vou organizar isso e colocar ali no meu feed pro pessoal que estuda para cartório. Dar uma boa de uma facilitada aí no estudo do pessoal. Então, pessoal, muito obrigada. Matheus ficou do início ao fim. Um beijo para vocês. Bons estudos e bom final de semana. Tchau, pessoal!